é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, vão tremer com sua voz, vão tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, exalte a Ele, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver
ali. Grande, grande Deus, oh Deus que nos ama, Deus que nos ama tanto, tanto, tanto. Deus de amor que nos libertou. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh Senhor, exaltamos o teu nome, Senhor. Quão grande amor, quão grande Deus, maravilhoso. Oh, o Senhor nos transportou de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, grande, grande Deus. Ninguém é como o Senhor, ninguém é como tu, Pai. Para onde nós iremos, só tu tens as palavras de vida. Oh, só tu tens as palavras de vida eterna, de salvação, de cura, de libertação. Só tu tens, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar, meu amado. Glória a Deus. Boa tarde. Não sei se a gente diz bom dia ou boa tarde, né? Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Sejam todos aqui bem-vindos. Receba da palavra do Senhor nessa tarde. Seja alimentado por ela, fortalecido por ela. Amém? Quero que você abra comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu anotei alguns versículos que nessa tarde vão servir de fundamento para aquilo que nós vamos ver da parte do Senhor, aquilo que Ele espera de cada um de nós. Amém? Nós vamos falar, mas antes de falar, nós vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra, aqui estão Teus filhos, Senhor. Aqui é um povo que deseja a Sua verdade, a Sua voz. Aqui é um povo, Senhor, carente da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor. Existe aqui nesse lugar, nessa hora, pessoas desejosas, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelo Teu alimento. E eu coloco cada um deles, Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, te pedindo, Senhor, dá-nos a Tua orientação, a Tua direção, para que essa palavra possa nos encher, transformar, Senhor, as nossas vidas. A Tua palavra é verdade que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que nos orienta. E nós queremos viver por meio dela, Senhor. Vem, Espírito de Deus, nós entregamos a Ti a direção, fala por meio da nossa vida. E que cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, receba no coração a Tua palavra como semente incorruptível, infalível que ela é. Em nome de Jesus. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 14 e a gente vai meditar um pouquinho sobre 3 classes de pessoas que existem hoje no mundo. E essas 3 classes também existem, às vezes, na maioria das vezes, dentro da igreja. Amém? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu estava orando ontem, quando eu fui para casa e recebi o convite, né, do pastor Helder, e no meu coração veio muito forte para ministrar sobre 3 classes, né, de pessoas. Pessoas que são naturais, carnais e espirituais. E nós vamos hoje ver, segundo a palavra de Deus, qual é a vontade dele para a nossa vida, amém? E aqui a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura.
Esse homem é um homem desprovido do Espírito Santo. Ele não tem os olhos espirituais abertos para as coisas de Deus. Ele não se identifica com as coisas espirituais, ele não entende. A sua natureza é a natureza adâmica. E essa pessoa, ela não tem o entendimento das coisas do Espírito. Amém? Você entende bem isso, né? Pessoas naturais que não têm nenhum tipo de conhecimento e tampouco entendem as coisas de Deus. Nós vamos nos deter mais numa classe de pessoas, em duas classes de pessoas que são carnais e espirituais. E eu quero que você abra agora em 1 Coríntios 3, do 1 ao 9 nós vamos ler. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão conforme o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Paulo estava pregando para uma igreja cheia de dons espirituais. E ele estava dizendo assim, eu não pude falar com vocês como a espirituais, eu tive que falar como a carnais, eu tive que ensinar como a meninos em Cristo, como aqueles inexperientes que recebem o leite. E o carnal, amados, são meninos. Carnal é todo aquele que não pode ouvir qualquer coisa da palavra, ele não está fundamentado, ele não tem solidez. Ele tem que estar sempre recebendo o leitinho básico. Ele não pode receber o alimento sólido da palavra. E tem que ser o leite. Que tipo de carnal Paulo estava falando aqui? Ele estava falando sobre pessoas que eram invejosas, contenciosas. Isso dentro da igreja, viu? Isso aqui era uma carta escrita à igreja de Corinto. E uma igreja muito conhecida pelos dons espirituais, né? E ele estava dizendo aqui, olha só... Havendo entre vós invejas e contendas, não sois carnais? A palavra do Senhor também nos mostra lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 13 ao 16, diz assim, quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja, diga comigo, amarga inveja, e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. É isso que diz a sua Bíblia? O carnal, ele é partidarista, ele é faccioso. Ele está sempre dizendo assim, não gosto daquela pessoa, eu prefiro outro. Não gosto de ver o fulano pregando, eu gosto daquele outro. Eu sou dessa panela, eu sou desse grupinho. Você está me entendendo? O carnal, ele é contencioso, ele é faccioso. E a palavra do Senhor está ensinando para mim e para você que essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas esse tipo de pensamento é animal, terreno e diabólico. E isso não é para nós. Amém, amados? Aleluia. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. Onde há esse tipo de sentimento, amados, há toda sorte de coisa ruim. Sabe que quando nós permitimos isso, quando nós andamos em carnalidade, nós atraímos demônios. Nós atraímos toda sorte de coisa ruim para a nossa vida.
Será que existe crente assim no meio da igreja? E como? Pessoas que são invejosas, partidaristas, contenciosas. Veja comigo Gálatas 5, o versículo 16. A Bíblia mostra aqui para nós claramente as obras da carne. 5,16. Digo, porém, andai no... Que espírito é esse? Andai no Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja dirigido por Ele. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Aqui diz assim, digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Amados, a nossa carne, ela deseja essas coisas. Nós temos que conhecer a vontade da carne para fazer o oposto dela. A carne gosta de partidarismo, ela gosta de facção, ela gosta de contenda, ela gosta de inveja, ela gosta de estar sempre num lugar acima dos outros. Isso é carnalidade. A Bíblia mostra aqui, ó, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Você está acompanhando aí? E o Espírito, o que é contrário à carne, nunca, eles são opostos entre si. Não tem como você ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. Ou você é carnal ou você é espiritual. Amém? E aqui a Bíblia diz assim, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos preveni que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você acompanhou aqui comigo as obras da carne? Você identifica? Sabe que lascívia me chama a atenção essa palavra? Às vezes as pessoas não sabem o que é lascívia. Lascívia é você despertar numa pessoa um desejo que você não pode suprir. Também é lascívia isso. Então, quando você desperta em alguém um desejo que você sabe que não pode suprir, como que se faz isso? Tem várias formas. A carne sabe muito bem como fazer isso. Despertar em alguém um desejo que não pode ser suprido. Isso é ser lascivo. A impureza, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, né? A Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. O feiticeiro e o rebelde são vistos por Deus do mesmo padrão, no mesmo nível. O feiticeiro e o rebelde. Inimizades. Eu sou amigo desse, eu não sou amigo daquele, eu gosto desse, não gosto daquele, né? As porfias, os ciúmes, as iras, as dissensões, as pelejas, facções, obras da carne. E a Bíblia fala invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Amém, amados? São tudo obras da carne. Veja comigo Romanos 7:5. Romanos 7:5. Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós andamos na carne, nós estamos caminhando para a morte. Tem pessoas que dizem assim, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, então tá tudo legal comigo. Mas a Bíblia fala aqui exatamente sobre as obras da carne. E aqui a Bíblia diz para mim e para você que quando nós andávamos nessas paixões, essas coisas operavam, elas estavam em nosso corpo, em nossa vida, em nossa carne, a fim de darem fruto para a morte. Então deixa eu dizer algo para você, que o resultado da carnalidade é a morte, é a corrupção. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Romanos 8, 6 e 7 diz assim, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga, eu quero vida e paz. Você quer vida e paz? Vida de Deus, a plenitude da vida de Deus na sua vida. Então,
fique longe da inclinação da carne. Não se incline, amado, para o que é carnal. Leia sempre. A Bíblia diz algo para mim e para você muito importante. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se você anda na fé. E quando nós fazemos isso, diariamente, nos examinando, Senhor, dessas obras aqui, qual delas eu sou mais tendente? Eu não quero me inclinar para essas obras. Amém? Qual dessas obras a minha carne deseja? Eu quero ficar longe, porque isso aqui vai dar para a morte. A inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é vida e... A inclinação da carne, o 7, é inimizade contra Deus. Eu não sei você, mas imagina nós, uma pessoa sendo inimiga de Deus. Imagina a inimizade, você torna-se um inimigo de Deus quando anda nas coisas da carne. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Amém? E veja o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amados, isso é uma classe de pessoas que está no meio da igreja. Você precisa identificar os problemas na sua vida. Amém? Você precisa buscar andar no Espírito para ficar livre da inclinação da carne. Amém? Você precisa ser espiritual, nós vamos chegar lá. Mas você precisa identificar ao seu lado pessoas que são carnais. Porque a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E a gente vê isso dentro da igreja. No nosso meio. Pessoas que não querem mudar. Elas estão inclinadas para a carne, elas querem fazer, elas gostam de fazer as coisas que a carne gosta. Amém? Então nós temos que andar no Espírito. Como você vai andar no Espírito, né? Andando com pessoas que querem andar na carne. Vivendo com pessoas, tendo contato, abrindo a sua vida com pessoas que andam na carne. Como isso vai funcionar? É mais fácil a pessoa levar você para a carne do que você levá-la para o Espírito. Não é? Então você precisa entender que Deus te chamou para ser um homem e uma mulher espiritual. Amém? Aqueles que se inclinam para o Espírito, eles vão ter vida. Vida aqui abundante, vida plena que Jesus prometeu. A vida eterna que Ele nos prometeu. E paz, amados. Paz. Nós precisamos ser promotores de paz. Eu e você, Deus chamou eu e você para ser promotor de paz. Amém? Aleluia. Agora vamos ver os espirituais. Em 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios, vamos voltar no mesmo texto que a gente estava. A Bíblia diz assim, 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. A primeira coisa que acontece com quem é espiritual, ele discerne as coisas. Ele entende espiritualmente as coisas. Ele recebe de forma espiritual. Amém? Ele discerne quando algo está caminhando para a morte. Quando uma situação não está de acordo com a palavra de Deus. Quando uma pessoa está caminhando para a morte. Ele discerne bem a tudo. Isso é alguém espiritual. Amém? Uma outra coisa. Essa pessoa, veja no versículo 2, do capítulo 2, versículo 5. Para que a vossa... Eu vou ler o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então, a pessoa que é espiritual, ela apoia a sua fé no poder de Deus, não na sabedoria dos homens. Amém? A pessoa que é espiritual, ela não é levada pelos homens. Ela não procura se guiar por homens, por palavra humana, persuasiva, de sabedoria humana. Amém? A pessoa espiritual, ela vai apoiar a sua fé no poder de Deus, na manifestação do poder de Deus.
Aleluia. Um outro texto, Gálatas 6 de novo, vamos voltar lá. Gálatas 6, 1 e 2. Aleluia. Vamos ver, amados. 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais. Corrigi o tal com o espírito de mansidão. Amém? Primeira coisa que o espiritual ele faz, ele corrige com mansidão. Se ele vê alguém errando, ele vai corrigir com mansidão. Ninguém chega para corrigir o espiritual, ele não chega para corrigir alguém brigando, né? Ele chega com espírito de mansidão. Amém? E a Bíblia diz assim, ó, mas olha para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Você tem que entender que quando você corrige alguém em alguma falta, você tem que lembrar que você também está sujeito àqueles pecados. Mas você, que é espiritual, olha para você mesmo, atenta para você, não é o que a Bíblia está dizendo? Olha por ti mesmo. Jesus ensinou algo, ele ensinou nós a orarmos como? Não nos deixes cair em tentação. Isso é olhar para nós mesmos, é reconhecer que nós estamos suscetíveis sim, mas nós vamos corrigir com o espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, para que não sejas também tentado. Amém, amados? Eu digo isso para vocês porque às vezes as pessoas acham assim, o irmão fez uma coisa tão horrível, aí é tratado como se fosse um lixo, né? Alguém que não tem mais jeito. Mas lembre-se que nós, com o amor de Deus, nós que somos espirituais, nós vamos olhar para as pessoas com o amor de Deus, né? E temos que cuidar de nós mesmos, porque a Bíblia mostra que nós todos estamos suscetíveis aos mesmos erros. Amém? Então não podemos julgar as pessoas, dizer aquele não tem mais jeito, aquele não tem mais saída, aquele está fora, rejeitado, né? Nós temos que ajudar a pessoa, corrigir com o espírito de mansidão, com o amor de Deus, olhando para nós mesmos. E o versículo 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Uma outra coisa que a pessoa espiritual ela faz, ela leva as cargas uns dos outros, ela ajuda os outros, ela se dispõe a carregar, a tornar leve o peso que está sobre a vida de outras pessoas. Ela ajuda as pessoas a carregar o fardo, ela se dispõe, amados, a compartilhar, a estar junto, a ajudar. Leve as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, amém? Isso é uma outra característica do espiritual. Outra característica no versículo 9, da pessoa que é espiritual. Não nos cansemos de fazer o... pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. A pessoa que é espiritual, ela não se cansa de fazer o bem. Amém? Por mais que ela seja decepcionada pela atitude da outra pessoa, eu faço tanto que é bom para aquela pessoa nunca corresponde, né? Mas a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher. Amém? O espiritual não se cansa de fazer o bem, não desiste de fazer o bem ao outro. Amém? E aqui diz assim, ó. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Diga comigo, o bem é para todos. Mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé. Amém? Você está vendo uma família aqui da fé, né? Então você precisa entender que você foi criado por Deus para fazer o bem para a família da fé. Eu e você foi criado para fazer o bem para a família da fé. Amém, amados? E o resultado disso, como nós já vimos, é vida e paz. O resultado de quem anda no Espírito é vida e paz. Eu quero que você grave isso. Tiago 3,18. Já estamos caminhando para o final. Tiago 3,18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a
a paz. Amém? O resultado vai ser a paz quando nós andamos como pessoas espirituais. E Colossenses, eu quero encerrar com esse texto com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Eu quero que você guarde esse texto no seu coração. Essa é a vontade, é o desejo de Deus para nós, sua igreja. Amém? Não como a igreja de Corinto, que tinha tantos dons, tantos talentos, tantas coisas boas, mas eles eram carnais. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, e nós fomos, amém? Amém? Buscai as coisas que são de cima, amém? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Diga comigo, pensai. Então, você vai buscar e pensar. Buscar e pensar. Aí você não vai se deter nas coisas da carne. Você vai buscar e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos ver o 3. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos continuar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, quem é que faz morrer? É Deus? Senhor, faz morrer a minha natureza humana. Adianta essa oração? Não, é você que faz morrer. É você que mortifica as obras da carne. É você que anula, é você que põe fim, é você que se inclina para o Espírito para deixar de se inclinar para as coisas da carne. Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, diga em outro tempo, andávamos, quando a nossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. Amém? E vos vestiste do novo. Diga, eu me vesti do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que me criou. Amém, amados? Glória a Deus. Eu me vesti, você já se vestiu do novo.